Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo na Prática e hoje eu vou dar um tema crimes e castigos. Será que esse tema tem para nos trazer ensinamento hoje? Então, estamos novamente com a querida irmã Ara. Boa noite, Ara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem, graças a Deus. No trabalho sempre melhor, né? Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando no programa Espiritismo na Prática. É isso aí, pessoal. Peço você se inscrever no canal, deixar seu comentário também, se você puder compartilhar esse vídeo de hoje, para que mais pessoas possam entender a importância de entender a questão sobre o crime e sobre o castigo. O que o mundo espiritual tem a nos dizer, a nos ensinar sobre isso? Então, compartilhe esse vídeo, convide os seus amigos para poder também assistir esse vídeo. Acho muito importante, você tem que convidar as pessoas para poder entender um pouquinho mais sobre a questão. E hoje, então, vamos falar sobre o crime e castigo. Lara, o que você pode falar sobre o crime e castigo para nós, então? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós fomos criados da mesma forma pelo nosso Pai. Simples e ignorantes. Deus não criou bons e maus, né? Nós somos bons ou maus pelas nossas próprias escolhas, né? Então nós somos ainda imperfeitos e diante da nossa imperfeição, nós podemos cometer faltas, crimes contra a lei de amor do nosso Pai. Toda vez que a gente comete uma falta, um crime, a gente tem consequência, gente. A gente recebe um castigo, né? Então, nesse sentido, o Emmanuel, no livro Justiça Divina, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer assim: pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais. E de que, se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam as fraquezas, ainda hoje o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente nosso. Exatamente. Então, o que é crime? Crime, gente, é uma ação ou uma omissão que viola a lei. É isso que está lá no dicionário. E que pode ser punida com uma pena. Né? Sob a ótica espiritual, é mais ou menos isso. Né? Crime também é uma ação que viola a lei de nosso Pai Celestial. Né? Agora, também pode ser uma omissão, porque quando a gente não faz o bem, nós já estamos fazendo o mal por omissão. E não pode ser punido, será punido. Não pode ser, será punido. Toda vez que a gente se desvia, que a gente transgride a lei, será punido. Leiam O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estudem esse livro de Kardec. Né? Kardec vai nos dizer que cada existência representa para a alma a oportunidade de um adiantamento. Depende da sua vontade que esse adiantamento seja o maior possível, permitindo-lhe subir numerosos degraus ou permanecer no mesmo ponto. Gente, quando a gente perde a oportunidade nessa reencarnação de se melhorar, né? A gente está perdendo, gente. A gente arca com uma dívida que nós vamos ter que pagar. Nós vamos, cedo ou tarde, a gente vai ter que pagar. Se a gente perder a oportunidade, a gente vai ter que se corrigir. A gente vai ter que recomeçar numa nova existência com as mesmas lutas e em condições mais penosas. Sabe por quê? Porque Kardec diz belíssimamente, ele diz assim, porque há uma nódoa que não se apaga, acrescenta-se outra. Então, se a gente não corrige o nosso erro, se a gente não corrige a nossa falta, se a gente não paga, a gente está acrescentando outra, né? Então, gente, desde as épocas mais remotas, né? O homem sempre acreditou nessa questão, por intuição, de que a vida futura ou vai ser feliz ou vai ser infeliz, conforme o bem ou mal que a gente pratica nesse mundo, claro. Né? Então, essa ideia faz com que a gente pense nessa questão de sermos delinquentes
né? E termos que cumprir a nossa pena, né? E a gente vai ganhando esse entendimento, gente, de acordo com o nosso desenvolvimento moral, né? A gente vai tendo aí noção, né, do mais ou menos justa aí do que é bem e do que é mal, né? Então, Kardec vai nos falar que, devido às imperfeições que a gente carrega no nosso espírito, né, dos nossos atos, quando a gente se sente culpado, a gente sofre lá na vida espiritual, mas a gente também sofre aqui, na vida, na matéria, né? E a gente vai ter que reparar o mal que a gente praticou, gente. Né? Agora, essa ideia de céu, inferno, purgatório, né? Que a gente estava até falando disso lá no programa do medo, gente, não é lá assim como a gente pensa, né? Realmente, claro, eu não estou aqui desrespeitando nenhuma religião, né? Mas a verdade se impõe, né? E não tem jeito. Então, assim, ninguém conquista um céu que não fez por merecer. Não adianta arrependimento na hora da morte, não, gente. Você às vezes é ruim, igual capeta, aí chega na hora da morte, ah, Senhor, eu me arrependo. O problema é seu se você só se arrependeu naquele momento da morte. Porque, na maioria das vezes, quem se arrepende no momento da morte está se arrependendo por medo e não por convicção de que agiu errado. Então, ninguém conquista o céu sem merecer. O purgatório, gente, na verdade, pode ser considerado aqui, a realidade que nós estamos vivendo, né? Cheio de expiação. Isso aqui é o purgatório, gente. Né? O nosso planeta Terra, que é de expiação, é um verdadeiro purgatório. E também, gente, ninguém vai arder no mármore do inferno aí, né? No fogo do inferno eternamente. Não existe pena que dure eternamente. Então, o Espiritismo, ele não nega a existência da pena futura, ao contrário, ele confirma que existe sim a punição, existe o castigo, né? O que o Espiritismo acaba de vez, né, com esse entendimento de que a pena é eterna. Se você, nesta vida, não for bom, você vai arder no mármore do inferno, ou você vai para o purgatório, sabe-se lá por quanto tempo. Né? Não existe crime imperdoável. Deus não seria justo, gente. Deus é justiça, mas Deus também é misericórdia. Se Deus é soberanamente justo, é claro que a sua justiça é aplicada de acordo com a pena e de acordo com o estado evolutivo daquela criatura. Imagina só, se eu cometi alguma coisa, uma pena leve, e aí eu errei, claro, mas eu não tive tempo de me arrepender do meu erro. Sofri um acidente. Aí eu vou arder no mármore do inferno? Que Deus justo é esse, gente? Não existe esse tipo de justiça. Se eu me volto para o Criador, me arrependendo e pedindo para reparar o mal que eu cometi, eu estou voltando para o bom caminho. Então Deus não vai me punir eternamente. Né? O arrependimento, ele é inútil quando você tem aquela sensação de que você, né, não interessa se você se arrepender ou não, você vai para o inferno. Isso não acontece, gente. Né? É assim, Deus pune enquanto o mal persiste. Né? A punição acontece enquanto a pessoa continua fazendo mal. Senão, Deus estaria condenando a pessoa a sofrer perpetuamente. E isso não é justiça nem bondade, né, Jefferson? Exatamente, né, Lara? É muito interessante a questão do céu e inferno. Né? E se você abordou muito bem sobre o tema, eu recomendo que você também leia, estude, como a Lara falou, o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, é muito importante você fazer a leitura dessa obra, que essa obra, o Kardec traz aí nos primeiros capítulos, né, abordagem sobre o céu, sobre o inferno, abordando várias teorias que existiam naquela época sobre o céu e o inferno. É muito importante você estudar, aprender, entender como funciona esse mecanismo, ponto de vista, né,
Kardec expôs ali. E eu acredito, né, Lara, que tudo que é aquilo que viole a ordem, a naturalidade, a vida, né, é um crime. Assim como você falou, referente à omissão. A omissão também é um crime. Você saber que aconteceu uma coisa errada e você omitir, só para não poder ali, não ter que dar seu testemunho, não ter que ali agir para poder cessar aquela agressão, aquele crime que está acontecendo ali na sua frente. Então, quando você se omite, você está sendo também criminoso, agindo também com a mesma, assim, mas assim, co-participando, né, aquele crime de forma isolada, vamos dizer assim, né, se abstraindo da ação, mas observando a ação. Então, a criação humana, nós temos aqui um entendimento que o homem, né, ele tem, então, o seu livre-arbítrio, mas nada o impede de cometer equívocos e erros, porque nós somos ainda muito teimosos, muito rebeldes naquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente é ignorante, a gente age por impulso, age por falta de reflexão, meditação, a gente age por impulso. Um exemplo, estou ali dirigindo na cidade e alguém me corta a frente do meu carro. Então, eu o que vou fazer? Buzinar, né, e xingar todo mundo até até Deus duvida que tu vai xingar, né? Eu não sou assim, mas tem pessoas que são assim. Então, nossa parte de ser rebelde, né, nervosinho, pode causar muitas coisas que a gente não pensa que é crime. Quando a gente está pensando, por exemplo, desejando mal do outro, fazendo uma licença, mesmo que em pensamento, mesmo que você não espalhe isso para ninguém, você está cometendo um crime, né, de menor, mas assim, menor importância, né, porque não criou uma ação, mas também você é responsável por aquilo. E aquilo, que é a justiça, vai se somatizar no seu corpo futuramente, em forma de doença ou em forma de uma sensação não muito boa. Então, todos nós temos nossa ação, nossa atitude, né, que quando a gente foge da naturalidade é porque a gente vai, então, recorrer aí a uma ação, uma consequência que vai nos perturbar no futuro. E a ordem da vida, né, ela está contida então, em todas as leis universais. Tudo que fuja as 10 leis naturais que Kardec coloca lá na primeira obra, no Livro dos Espíritos, ela com certeza, está cometendo um equívoco e um erro que vai causar um crime, que vai estar perturbando aí a paz e a ordem no universo. Então, essas leis que Kardec nos cita, né, essas leis naturais, ela existe em todo o espaço cósmico. Não é só na Terra que existe. Em todo o espaço cósmico existe essa lei. Então, ela é universal. É uma lei universal. Logo, então, tudo que é errado aqui é errado lá outras paragens, né, do universo. Então, todo crime cometido por nós traz consequências. E a gente vai estar arcando com essas consequências no grau evolutivo, de acordo com o nosso grau evolutivo. Como a Lara muito bem falou, não posso, né? Deus não pode julgar, né? Empenar ali, dar uma pena, mas assim, uma consequência, né? Para uma criança e para o adulto. Ou seja, o adulto tem uma consequência complicada e a criança tem a mesma pena. Isso é complicado, não é assim que funciona. A gente só pode medir as duas pessoas que tenham entendimentos e conhecimentos diferentes, né? Que paguem pela mesma forma. Então, a justiça divina é muito sábia, muito pura. Por quê? Porque ela dá a cada um aquilo que ela tem condições de reparar, né? Então, não podemos exigir uma criança, mesmo que uma pessoa adulta. Porque temos ali também a lei do causa e efeito, que é uma lei que é muito importante. Se você quiser entender mais sobre a lei do causa e efeito, recomendo você fazer a leitura do livro Ação e Reação, da obra do André Luiz, de autoria do André Luiz, e psicografada pelo Chico Xavier. Lara? Meu obsessor particular é o microfone, gente. Se eu desligar, eu esqueço de ligá-lo novamente. É uma festa. Bom, mas, gente, punição ou castigo é sempre uma advertência que a criatura recebe quando ela faz o mal, né? O objetivo da punição é reconduzir aquele que erra ao bom caminho, gente. Esse é o resultado que é esperado.
né? Por isso que eu falo, gente, estudem o livro Céu e Inferno. Eu vou falar isso aqui toda hora. Kardec traz lá o Código Penal da Vida Futura, para que a gente tenha consciência do que nos espera, das consequências dos nossos atos, né? Por quê? Nós sofremos na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que nós não conseguimos corrigir aqui na matéria, né? Então, gente, o nosso estado lá no plano espiritual, feliz ou infeliz, e aqui também, é inerente ao nosso grau de depuração, de pureza, né? Por quê? Porque a felicidade completa, gente, existe? Claro. Ela está ligada à perfeição, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição traz, causa sofrimento, né? Não tem uma única, gente, nenhumazinha, uma única imperfeição que não acarrete consequência desagradável para nós. Todas. Toda imperfeição tem, né? Então, assim como também os nossos atos bons, né, são fonte das nossas venturas, das nossas felicidades. Então, vejam bem, a lei do progresso, gente, ela dá a toda criatura a possibilidade de conquistar o bem que falte a ela, dela se libertar do que ela tem de mal. Mas isso depende da nossa vontade, do nosso esforço, né? Deus é tão justo que o futuro está aberto aí a todas as criaturas. Nós é que escolhemos trilhar o bom caminho ou o mau caminho, né? Então, dependendo, o sofrimento, ele é dependente do quê? Da imperfeição. E a felicidade depende do quê? Da perfeição. Então, gente, nós trazemos conosco o nosso próprio castigo ou o nosso próprio prêmio, se você quiser chamar assim. Não tem um lugar circunscrito, não tem inferno, céu, purgatório, não tem, né? Apesar de que a gente pode chamar a Terra de purgatório, né? Porque é um planeta de expiação. Mas o inferno está por toda parte onde tem alma sofrendo as consequências daquilo que fez. E o céu, onde tem almas felizes colhendo a semeadura que plantaram. Bem e mal, gente, eles decorrem das nossas boas ou más qualidades. Quando a gente tem oportunidade de fazer o bem e a gente não faz, a gente está sendo imperfeito. E toda imperfeição é fonte de sofrimento, né? E se a gente deixa de fazer o bem quando a gente tem oportunidade, a gente já está fazendo mal. E o mal é sempre punido, né? Por quê? Porque cada criatura sofre pelo mal que fez. É assim, gente. Não tem jeito, né? Toda falta, todo crime que nós cometemos, todo mal que nós realizamos, é uma dívida que nós estamos contraindo. E essa dívida tem que ser paga. Se eu não pagar nessa mesma existência, eu vou pagar numa outra. Ou daqui a 200 anos, 300 anos, 1000 anos, mas eu vou ter que pagar. Porque cada uma das nossas existências é solidária uma com a outra, gente. É sempre uma continuação. Sempre o mundo, o plano espiritual, ele acontece em decorrência daqui, do que a gente faz aqui, né? O plano espiritual é a origem, o plano material é secundário, mas eles estão interligados. O que a gente faz aqui repercute lá, o que a gente faz lá repercute aqui, né? Então o espírito sofre, seja lá no plano espiritual, seja aqui no mundo da matéria, a consequência das suas imperfeições. Então, tudo que a gente vê aí acontecendo no mundo tem causa? Tem. As nossas imperfeições. Né? A expiação, que é quando nós transgredimos a lei de amor do nosso Pai, é, na verdade, o quê? Uma punição.
E ela varia segundo a gravidade da falta que nós cometemos, né? Então a gente precisa realmente estudar e prestar atenção nisso. Muito interessante, né, Lara, esse tema, né? Eu queria falar uma questão, trazer, na verdade, um trechinho, uma frase, né, do livro Semeador em Tempos Novos, de autoria de Emmanuel, que fala o seguinte: um minuto de cólera pode ser uma invocação às forças tenebrosas do crime. Olha só. E aí eu pergunto, né? Porque se a gente for pensar, pergunto não, na verdade eu reflito, né? Porque Jesus fala o seguinte, que se você pensar em adulterar, você já está cometendo um adultério. Ou seja, você já está cometendo a ação em si, né? O pensamento, o desejo de querer fazer aquela ação, na verdade. Então, então quando a gente faz aí, comete uma imperfeição, como a Lara falou, uma, um equívoco, um erro, mesmo que a gente não cometa a ação especificamente falando, em pensamento a gente já está ali arcando, né, com a ação desejosa, aquela ação que a ideia a gente queria colocar em prática, mas não tem talvez coragem de colocar em prática. Então, o que o Emmanuel fala aqui é exatamente isso. Um minuto de cólera pode ser uma invocação às forças tenebrosas do crime. E comparsas, né, e pessoas espíritos que querem compartilhar dos seus pensamentos negativos sempre existem, né? Então é verdade que um minuto de desequilíbrio nosso é uma alucinação mental. Por quê? Porque pode nos levar ao impulso de cometer aquele crime, cometer aquele desatino, aquele desequilíbrio, os mais diversos, e a culpa sempre será nossa. Nunca podemos terceirizar a culpa, porque nós somos os agentes da ação. Mais que, um exemplo, né? A Lara quer cometer um crime, aí vai usar eu como um bode expiatório. Aí, como é que eu posso culpar a Lara por eu ter cometido o crime? Mas se eu aceitei fazer aquilo lá, então, não posso dizer que a Lara que é culpada, não. Eu sou culpado também, porque eu fiz a escolha de agir daquela forma. Então, é essencial que a gente entenda que todo crime faz com que nós tenhamos que responder por ele, por causa da lei de causa e efeito, ou ação e reação. E aí vem o castigo, né? O castigo que vai nos fazer sentir dor, vai nos fazer sofrer, ter ali aquele momento de desequilíbrio, às vezes de falta de compreensão, de entendimento, mas tudo isso são escolhas nossas. Nós fazemos essas escolhas. Então, porque assim, na verdade, o castigo não é ruim, as consequências não são ruins, são só forma de a gente reparar o erro, de a gente reparar os equívocos, tirar de nós aquela impressão, aquela energia fixada do erro, do equívoco, da imperfeição, do nosso crime. Ou seja, é uma forma de a gente fazer uma corrigenda, né, para poder buscar os impulsos do caminho reto, caminho correto, que é o caminho que vai nos ajudar ali a impulsionar essa evolução. Então, toda vez que a gente for nos desviar do caminho, a gente vai causar, então, uma experiência de dor, uma experiência de aflição, sofrimento, de culpabilidade, de remorso, né? Vai causar em nós, então, aquele mal-estar, essa sensação de que estamos devendo alguma coisa, né? Então, a gente precisa, na verdade, buscar parar de fazer as escolhas erradas, parar de caminhar no caminho equivocado e parar de ser impulsionado a fazer as coisas que não são boas. Precisamos, então, nos disciplinar, criar bons hábitos na nossa vida, porque só o pensamento positivo, pensamento trabalho no bem, pensamento de fazer algo bom, você então vai estar destinando aquele momento, aquelas tempo, aquelas horas de coisa ruim para fazer então coisas boas, para mudar a energia, mudar a vibração do seu pensamento, do seu foco de interesse, né? E para finalizar, então, queria só fazer a leitura aqui do livro Evangelho de Chico Xavier, autoria de Carlos Bacelli e também do Chico Xavier, faz o seguinte: a lei não manda deitar-nos no chão para que os outros nos apredejem. Pede-nos apenas uma atitude de conciliação. Ou seja, sempre que a gente quiser, então, se sentir culpados, uma coisa que a gente fez,
devemos buscar a reparação, buscar a ver aquele erro que a gente cometeu, aquela dor que a gente está sentindo, em algo positivo. Poxa, estou sentindo dor, tá difícil, tá dolorido, mas eu aprendi que nunca mais vou cometer isso, nunca mais vou fazer tal coisa. Então, a gente tem que buscar conciliar conosco mesmo, nossos pensamentos, nossas atitudes e esforços, que estamos buscando o caminho de nos elevar a Deus. É isso. Pois é, gente, olha, e a gente pode pensar assim, vamos prestar atenção numa coisa. Aqui na Terra, quando a gente comete um crime, a gente não é preso. Aí a gente tem a fixação das penas. Na verdade, se eu matei alguém, eu vou ficar 30 anos preso. Apesar de que no Brasil, né, não anda as coisas assim, desse jeito, né? Mas na teoria é assim, né? Mas será que Deus, quando eu cometo um crime contra a sua lei, ele determina assim o tempo que eu vou ficar no castigo? Não. Diferente da lei humana, a lei de Deus que é justa, porque Deus é justo e perfeito, o que acontece? A gente só fica de castigo, a gente só é punido, a duração da nossa pena é de acordo com as nossas atitudes, ou seja, Deus coloca fim à pena, ao sofrimento, se eu me melhoro seriamente, se eu volto ao caminho do bem. Então é por isso, né, que nós somos sempre os artífices do nosso destino, gente. Nós é que construímos o nosso destino. Nós é que escolhemos prolongar o nosso sofrimento quando a gente se endurece no mal, ou nós suavizamos o nosso sofrimento pela prática do bem, né? Se houvesse para cada transgressão nossa uma pena ali relativa a tempo, né, um tempo determinado, Deus não seria justo. Deus é tão justo que ele só pune o mal enquanto o mal existe. E ele deixa de punir a criatura quando o mal não existe mais, né? Então depende da nossa melhoria a duração das nossas penas. E uma questão interessante quanto a essa questão de crime, de castigo, é assim, será que se eu me arrepender tem algum valor? Tem. O arrependimento é o primeiro passo para o nosso próprio melhoramento. Mas será que basta só eu me arrepender? Não, não basta. A gente precisa expiar e reparar. Essa é a lei. Se eu cometi um crime, eu preciso me arrepender. E mesmo me arrependendo, eu preciso expiar e reparar. São as 3 condições para a gente apagar de vez aquela falta que a gente cometeu e as consequências. O arrependimento, gente, por que ele é importante? Porque ele desperta a esperança, ele prepara o caminho para a reabilitação, né? Ele suaviza a expiação, né? Agora, a reparação é que anula o efeito, né? Que é capaz de destruir aquela causa. Então, a gente fala assim, Deus me perdoe por isso que eu fiz. Deus perdoa? Perdoa. Mas ele anula a necessidade de você resgatar? Não. A gente tem que expiar e resgatar do mesmo jeito. É arrependimento, expiação e reparação. Né? O arrependimento, gente, pode acontecer em qualquer momento. Quanto mais eu demoro para me arrepender, mais eu sofro. Mais eu sofro. Né? A reparação, o que é? Consiste em fazer o bem àqueles a quem eu havia feito mal. Né? Quem não repara os seus erros, eu já falei, né, numa existência, vai reparar em outra. E muitas vezes, se a gente não repara o nosso erro por fraqueza, por má vontade, né, numa próxima encarnação, a gente vai sofrer um bocado mais. Né? Então, essas 3 condições, arrependimento, expiação e reparação, são necessárias para que a gente, né, fique livre da falta que a gente cometeu. Né? Agora, como nós temos o nosso livre-arbítrio, né,
nós decidimos progredir mais lentamente ou mais devagar. Depende da nossa o quê? Obstinação no erro, no mal. Gente, não tem espírito que não progride, não. Não tem espírito que é votado sempre, eternamente, a inferioridade, não. Porque isso seria negar a lei do progresso, e a lei do progresso é uma lei do nosso Pai. Né? Então, a gente precisa realmente estudar, gente. Bem e mal são praticados em virtude do nosso livre-arbítrio. A responsabilidade das faltas que nós cometemos é nossa. O Jefferson não responde pelo meu crime. Só a criatura responde pelo seu próprio crime. Agora, tem uma coisa. Se você concorreu para o outro praticar um crime, por exemplo, suicídio, você ficou ali, às vezes, pela dureza do seu coração, pela maldade, você ficou ali instigando aquela criatura, levando aquela criatura ao desespero. Aí ela vai e se suicida. Criatura, você está lascado, sinto te dizer, sabe porque você vai sofrer uma pena maior do que o suicida, porque o suicida vai ser punido, porque o maior crime que se comete é tirar a sua própria vida. Mas você vai sofrer um tanto, viu? Vou te falando aí, então, né? Hoje a gente tem uma diversidade imensa de punição. É preciso estudar, né? É realmente, olha, a gente tem para aquele criminoso, né? Que ele comete um assassinato, um crime brutal. Às vezes a vítima está ali constantemente, né? Lembrando a ele daquele crime cruel que ele perpetrou ali, gente, né? Então, tem né, aquele que é orgulhoso, vai renascer em uma situação de humilhação, né? Aquele que é muito apegado à matéria, né? Que não tem. Não se volta para o lado espiritual. Gente, quando ele. Muitas vezes, quando ele desencarna, né, que ele morre ali, ele vai sentir lentamente o desprendimento da alma ali, do espírito do seu corpo material, né? Vai estar cheio de perturbação. Tá lá, gente, no livro Céu e Inferno, leiam, né? Então, olha só, o único meio da gente evitar ou da gente atenuar as consequências futuras de uma falta está onde? Na reparação, desfazendo o mal que a gente fez ainda no presente. Jesus não aconselhou? Vai lá e reconcilia-te com teu inimigo enquanto está no caminho com ele, é a mesma coisa. Se você errou, vai lá e conserta. Porque se você desencarna, quanto mais você demora para reparar aquela falta, mais penosa e rigorosa será no futuro as consequências dos nossos atos. Então, a situação que a gente se encontra no plano espiritual não é outra senão aquela que nós mesmos preparamos enquanto a gente está aqui encarnado. Vamos estudar, gente, porque estudar é necessário. Exatamente, cara. Estudar é importante. A gente poder estar sempre com boas energias, entendendo como funcionam os mecanismos da vida e do universo também, né? Pessoal, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradeço a presença de vocês até o momento. Peço para vocês se inscrevam no nosso programa, se inscrevam no canal, na verdade. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas. Que as pessoas possam entender os mecanismos que são acionados na questão do crime e do castigo também. E não deixe de ler O Céu e o Inferno. Eu gostaria de convidar você a fazer o seu merchan, né? Vamos dizer assim, o merchan do seu canal. Muito importante você divulgar o seu canal também. É isso aí, gente. Quando a gente divulga o canal da gente não é por ego, né? A gente segue aí a orientação de Emmanuel, né, de Leon Denis, dizendo que a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a sua divulgação, né? Então a gente pede para vocês se inscreverem aí nos nossos canais, não por ego, mas porque o nosso trabalho a gente faz por amor, né, ao Evangelho, ao Cristo, né, a divulgação dos seus ensinamentos. Porque, gente, se tem uma coisa que o Espiritismo
traz de muito consistente para nós é esclarecimento. E o esclarecimento consola as nossas dores, né? Então, isso é muito importante. Então, vai lá. Se você está seguindo aqui o Jefferson, visita lá meu canal, procura lá pelo arroba Fé para que 8411 no YouTube, você vai me encontrar lá, tem muita coisa bacana no canal. Espia lá que você vai gostar. E eu vou deixar aqui na descrição, né, o link, vocês pegarem, caso você não encontre o canal digitando na pesquisa do YouTube, aqui no canal, aqui embaixo, na descrição aqui desse vídeo, vai estar ali o link para você poder acessar diretamente o canal da Lara. E convido você a se inscrever no canal dela e também trazer mais pessoas que possam conhecer também o canal, que está muito bacana, cheio de informações, cheio de estudos e também de programas bem mais curtos do que o nosso aqui. Mas, e quem gosta de poesia, poemas e sonetos, é o canal da Lara, que está sempre com bom material sobre isso. Pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado, Lara, por essa noite de estudo e de aprendizado. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau. Até, pessoal. Boa noite. Uma boa semana, iluminada, muita paz. Tchau, tchau.